Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de Arduino para iniciantes aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou apresentar primeiro uma lista dos materiais que a gente vai usar no decorrer do nosso curso para fazer todas as experiências que vão ser propostas aqui. Com essa lista de materiais você vai poder acompanhar 100% das experiências que vão ser propostas no nosso curso. Eu vou também apresentar a placa do Arduino com um pouquinho mais de detalhes para você conhecer o que é cada coisa nessa placa. E vou preparar também o ambiente que a gente vai usar para programar, para desenvolver o programa que vai ser enviado para o nosso Arduino para executar as tarefas que a gente decidir que ele deve executar. Vamos começar então pela lista de materiais. Como eu mencionei, todos os materiais que vão constar nessa lista, que eu vou citar para vocês agora, vão ser usados em algum momento durante o nosso curso. Fica a critério de cada um optar ou não por adquirir eles. Como eu mencionei anteriormente, quer usar um simulador, sinta-se à vontade. Mas eu aconselho que você compre esses materiais porque são materiais simples, de utilização de uma forma bem genérica e com certeza você vai ter alguma utilidade para eles em algum momento, ao menos para fins de estudo. E não é caro também. Todos os materiais que vão ser listados aqui você consegue comprar por algo em torno de 115, 120 reais. Eu já pesquisei os valores atuais, lembrando que estamos aí no final de 2017. Então eu já pesquisei os valores atuais, com 120 reais você consegue comprar todos esses materiais, desde que a placa do Arduino não seja original da Itália, que é muito mais cara. Então uma placa paralela, alternativa de Arduino, mas você consegue comprar todos os componentes por em torno de 120 reais. Você vai perceber também, se você já teve algum contato com o Arduino, que não existem muitos módulos e sensores nessa lista de materiais que eu vou passar. Isso é porque eu quero ensinar para vocês a essência, a base, os fundamentos do Arduino para que você depois possa decidir se você quer estudar com mais dedicação, com mais afinco a parte de robótica, de automação, de internet das coisas. Você pode decidir para qual caminho seguir e você não vai ter um monte de componente que você não vai usar aí na sua casa. Então eu vou passar componentes que você realmente pode utilizar, que você pode dar uma finalidade para eles e que não seja um desperdício de dinheiro depois que o curso de Arduino básico terminar, por exemplo. Vamos então para a nossa lista de materiais. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar, obviamente, é uma placa de Arduino. Eu vou utilizar o Arduino Uno nos nossos exemplos, tá? Se você quiser adquirir uma outra, saiba que você vai precisar possivelmente fazer pequenas adaptações nos projetos. Então, por isso eu aconselho que você compre o Arduino Uno também. Você encontra essa placa aqui por algo em torno de 40 reais aí na maioria das lojas. E é muito interessante que você compre a placa que tem o chip encaixado aqui em uma espécie de soquete. Pode ver, esse aqui é o chip principal da placa, a gente já vai ver detalhes. Ele está encaixado em uma espécie de soquete aqui na placa. Existem placas no mercado que o chip é soldado direto na placa, ele é um chip SMD menorzinho e você não tem a possibilidade de remoção. Por que eu indico que você observe isso e por que eu indico que você compre uma placa que tenha o chip simplesmente encaixado em um soquete? Porque você pode comprar um kit com o chip e os componentes básicos de Arduino, gravar o chip e remover ele dessa placa aqui e levar ele para uma placa menor, para um projeto que você mesmo monte no futuro, quando você começar a desenvolver os seus próprios projetos. Então dê preferência para uma placa que tenha o chip encaixado e você vai ter vantagens futuramente, mesmo que agora você pague 3, 4, 5 reais a mais na placa, mas vale a pena observar esse detalhe. Além da placa, você precisa também de um cabo USB, que serve para fazer a comunicação entre o Arduino e o computador. Esse cabo geralmente vem junto com a placa, ele é no padrão AB. É o famoso cabo de impressora, caso você queira um cabo maior para alcançar melhor na sua máquina também. Você vai precisar de uma protoboard. Protoboard é o nome que se dá para essa placa de ensaios aqui, onde você pode conectar componentes eletrônicos de forma temporária para testar os seus circuitos sem a necessidade de soldar eles em uma placa definitiva. Essa placa aqui custa em torno de 15 reais, é uma placa de 830 pontos, se não me engano, que são 830 orifícios aqui para encaixar componentes. Mas você pode comprar uma protoboard menor, de 400 e poucos pontos, aí vai ser o suficiente também. Eu aconselho essa aqui porque ela tem um custo-benefício bem interessante se você quiser mexer com eletrônica e possivelmente você vai querer depois de conhecer o Arduino, se você ainda não mexe. Essa aqui já vai te trazer uma gama de possibilidades maior.
Você vai precisar de jumpers para protoboard. Você tem esses jumpers aqui que você encontra no mercado, você compra kits com 20 de cada unidade. Tem esse aqui que é o jumper macho-macho, ele tem o pininho de conexão em cada uma das pontas. E você tem também o jumper macho-fêmea, que tem um com o pino e outro com o soquete para encaixe. Geralmente nos kits vem 20 de cada um dos tipos, então 20 macho-macho, 20 macho-fêmea, e custa em torno de R$15 um kit com 40 jumpers. Você vai precisar também de LEDs difusos de cores diversas. Eu indico que você compre verde, amarelo e vermelho. Compra 5 LEDs de cada, isso é baratinho para você comprar. Então compra aí 5 LEDs de cada cor. Então 5 verde, 5 amarelo, 5 vermelho e apenas um LED RGB. Tá? Então se você for comprar aí LED RGB, pode comprar apenas um. E se perguntarem qual a opção que você quer, você escolhe o LED que tenha anodo comum, no caso do RGB. Tá? Os outros são LEDs difusos convencionais. Um LED RGB e mais 5 de cada um das cores aqui, você não vai gastar mais do que R$5 para adquirir todos eles. Você vai precisar também de resistores, como esses aqui que eu estou mostrando. Esses resistores têm vários valores, esse valor é lido através do código de cores dele, não vou entrar nesse tipo de detalhe agora. Mas você vai precisar de 3 valores diferentes para resistores. Você vai precisar de resistores de 220 ohms ou 220R, como são nomeados às vezes, 1 kΩ, 1K e 10 kΩ, 10K. Você pode comprar 5 de cada, que resistor é baratinho, não vale a pena você estar comprando aí quantidade pingada. Se você comprar 5 de cada um desses valores que eu passei, você não gasta mais do que R$2. Você vai precisar também de um diodo, um N4007, como este daqui que você está vendo. Você não deve gastar mais do que alguns centavos para comprar um diodo como esse. Algumas lojas não vendem unidades, só kits com 5 ou 10, então pode acontecer de você ter que comprar mais para conseguir ter o componente. Você vai precisar de uma chave tátil ou mini push button, como é conhecido também. Essas chaves de um clique aqui, de clica e volta, a gente vai utilizar para vários dos nossos projetos. Se você quiser comprar duas, por exemplo, também não vai fora. Você não deve gastar mais do que R$1 para comprar uma ou duas chaves como essa daqui, por exemplo. Você vai precisar também de um potenciômetro linear, pode ser de 1K, de 5K ou até 10K, não valores maior do que isso, porque dificilmente você vai ter utilidade para esse potenciômetro com valor muito alto depois, então dê preferência para potenciômetros de 1K ou de 5K, você não deve gastar mais do que R$2 para comprar um potenciômetro como esse. Você vai precisar de um display de 7 segmentos de dígito único, nesse caso aqui ele custa em torno de R$3 aproximadamente. Você vai precisar de um buzzer ou micro buzzer de 5 volts. Também não deve custar mais do que R$2 para você adquirir esse componente. Você vai precisar também de um relé de 5 volts na bobina. Atente para esse detalhe, tem que ser um relé de 5 volts, não mais do que isso, porque vai ser difícil de acionar ele com o Arduino se for diferente de 5 volts. Você não deve gastar mais do que R$3 para adquirir um componente como esse. A gente vai usar também um sensor LDR, que é um sensor de luminosidade de 10K, como é o caso desse daqui. Isso aqui custa em torno de R$1 na grande maioria das lojas. Você vai precisar também de um termistor de 10K NTC. Nesse caso aqui é um componente minúsculo, nem sei se você está conseguindo visualizar no vídeo, mas também custa em torno de R$1. Isso aqui é um sensor de temperatura, você consegue monitorar a temperatura através dele. Você vai precisar também de um microservo, um motor do tipo servo. Esse aqui é micro, é um 9G, SG90 é o modelo dele. Você não deve gastar mais do que R$15 para adquirir um servomotor como esse. E o último componente da nossa lista é um motor DC. Nesse caso aqui é um mini motor DC, custa em torno de R$8 a R$10. Ele funciona de 3 a 6 volts. Você pode utilizar outras tensões também, não tem problema algum. Bom, agora a gente vai conhecer alguns detalhes a mais da nossa placa de Arduino, para você entender o que é cada parte dessa placa que você vai ter em mãos possivelmente a partir da nossa próxima aula. Essa placa aqui é composta por um microcontrolador, nesse caso aqui é esse chip maior aqui. Esse cara é o cérebro da máquina, é aqui que tudo acontece. Nesse microcontrolador aqui é que você vai gravar o programa que você vai desenvolver e que vai ser responsável por controlar todas as ações executadas pela placa. Esse componente aqui é um cristal oscilador de 16 MHz. Esse cristal oscilador aqui é que define o clock, a velocidade com que o microcontrolador vai operar.
Então, basicamente, aqui nós temos o cérebro da máquina e aqui tem o reloginho que dita o ritmo em que o cérebro da nossa máquina tem que funcionar. Aqui nós temos um conector de alimentação para fonte externa, no padrão P4, geralmente é a conexão desse item aqui da fonte de alimentação. Aqui você consegue ligar uma fonte ao estilo fonte de celular com um conector específico. O Arduino aceita alimentações que variam de 6 a 20 volts através dessa alimentação aqui nesse conector. Porém, com tensões abaixo de 7 volts, geralmente ele funciona de forma instável e imprevisível na maioria dos casos. Então não alimente o seu Arduino com menos de 7 volts aqui na fonte externa. E também não alimente com mais de 12 volts, porque ele vai esquentar demais. O controlador de tensão, o regulador de tensão dele vai trabalhar para regular a tensão de entrada aqui e fornecer a tensão correta para os componentes da placa. Então, mais de 12 volts, o regulador esquenta demais, você precisa pensar em uma solução de resfriamento. Por isso eu indico que você compre fontes de 9 a 12 volts, caso você queira comprar uma fonte externa para o seu Arduino, por exemplo. O regulador de tensão é esse componente aqui do ladinho da entrada de alimentação aqui, é ele que regula então a tensão de entrada aqui para alimentar corretamente o nosso circuito. Aqui nós temos também o conector do cabo USB. Quando você conecta o cabo USB aqui, você não precisa de uma alimentação externa, então a própria USB alimenta o circuito aqui com os 5 volts que vem do computador. E junto com essa alimentação aqui tem um circuito de proteção. Caso haja uma sobrecarga em algum componente aqui, essa sobrecarga não é enviada para o computador e evita assim a queima da porta USB, por exemplo. A alimentação aqui via USB não passa pelo regulador, ela vai direto para a placa porque ela já vem regulada a partir da conexão USB. Aqui no cantinho a gente tem o botão de reset, que serve para reiniciar a máquina, desligar ela e ligar de novo de forma praticamente instantânea. Aqui a gente tem alguns LEDs, aqui com a placa desligada é difícil de visualizar, mas aqui nós temos o LED integrado, que é o LED do pino 13, a gente vai aprender sobre pinos, como manipular isso aqui. A gente tem LEDs aqui que indicam leitura e gravação de dados do tipo serial, e aqui no cantinho a gente tem um LED que indica quando a placa está ligada ou não. Aqui nessa parte da placa a gente tem os pinos digitais, ó. Digital, PWM, indicado com um tio aqui, tá indicando aqui na placa, na própria inscrição da placa. Então todos esses pinos aqui são as ligações digitais do nosso Arduino. Aqui nós temos o RX e o TX, que são para envio e recebimento de dados via serial. Então dados seriais sendo enviados ou recebidos pela placa podem ser usados através desse pino aqui. Os pinos que tem um tio do lado são pinos do tipo PWM, que você pode controlar qual a quantidade, digamos assim, de carga, de tensão que vai sair desses pinos, de sinal que vai sair. E os outros pinos aqui eles só tem dois estados, ou ligado ou desligado, ou alto ou baixo. Quando é alto ele tem uma tensão maior de 3 volts e quando é baixo ele tem uma tensão bem pequenininha a ponto de ser considerado desligado. Porém os pinos que tem o tio aqui do lado, eles têm essa saída variável, não tem só alto e baixo. Você pode regular intensidades de saída de sinal em cada um desses pinos que tem o PWM, que é indicado pelo tio. Aqui na parte de baixo a gente tem os pinos analógicos, que são 5 aqui, 6 na verdade, de A0 até o A5. Esses pinos analógicos aqui, ao contrário dos digitais, eles servem para você ler ou até gravar informações, enviar informações de forma analógica, dados variáveis, muito semelhante ao PWM, por exemplo. Geralmente, quando você usa um sensor, você vai utilizar os pinos analógicos. E aqui do lado nós temos os pinos de alimentação. Esse primeiro aqui, que é o VIN, ele tem exatamente a mesma tensão da entrada aqui na fonte. Então, se aqui estiver entrando 12, vai sair 12 nesse pino. Se estiver entrando 9 aqui, vai sair 9 nesse pino aqui. Temos 2 GND, que é o neutro. Temos a saída de 5 volts e temos a saída de 3,3 volts. Aqui nós temos outros dois que não vão ser usados, que é a tensão de referência e o pino de reset. Existem outros componentes aqui, existem outras partes da nossa placa que não são pertinentes para o nosso curso, por isso eu não vou abordar com mais detalhes esses outros componentes. Bom, agora que você já tem a lista de materiais que a gente vai utilizar, já conheceu rapidamente aqui a nossa placa de Arduino,
Vamos lá para a tela do computador que eu vou ensinar como instalar e configurar a IDE oficial do Arduino para que você possa desenvolver o primeiro programa a partir da nossa próxima aula. Para você fazer o download e a instalação da IDE, ou seja, do ambiente que você vai utilizar para desenvolver para Arduino, o primeiro passo é acessar o site oficial que é arduino.cc. Acessando o site você vai ter aqui a guia software, basta dar um clique sobre ela e você vai ter a IDE para acessar online. Se você não quiser, por exemplo, baixar e instalar o software no seu computador, então você pode utilizar a versão online aqui, ou você pode baixar a versão do Arduino, que está disponível para Windows, para Mac e para Linux também. Para fazer o download, basta você escolher aqui na lateral a versão do seu sistema operacional, o formato que você quer baixar. Eu utilizo o Windows 7, vou utilizar aqui o Windows Installer. Se você quer acessar através da loja de aplicativos, aqui você tem o Windows App. Para macOS ou para Linux você tem aqui as versões. Eu vou utilizar o Windows Installer. Então você vai ser direcionado aí para uma tela de contribuição. Se você quiser fazer alguma doação para o Arduino, para a fundação do Arduino. Se você quiser, você pode escolher aqui o valor e clicar nesse botão aqui para contribuir e baixar. Ou Just Download para você fazer o download do software sem nenhuma doação. Aí você faz o download dele aqui, instala ele na sua máquina e você vai ter a IDE que você precisa para desenvolver, para codificar para Arduino. Uma vez que você fez o download e a instalação, através do atalho do aplicativo, você pode abrir a IDE e você vai ter algo semelhante a isso que você está vendo aqui na sua tela, que é a IDE oficial do Arduino, que é onde a gente vai escrever os nossos programas para enviar para a placa e assim a placa fazer o que a gente quer que ela faça. A primeira coisa que você precisa configurar nessa IDE aqui é a sua placa de Arduino para que ela seja reconhecida e quando você quiser enviar o programa que você desenvolveu, ele vá para a placa correta. Então o primeiro passo é você conectar a sua placa de Arduino ao computador utilizando o cabo USB. Caso a sua placa não seja reconhecida automaticamente, você receba um aviso de dispositivo USB não reconhecido, no caso do Windows ou de outro sistema operacional, você precisa procurar o driver compatível com a sua placa para o seu sistema operacional. No meu caso, eu utilizo o Windows 7 64 bits e eu tive que procurar um download adicional de um driver controlador USB para que a placa fosse reconhecida. Como já faz algum tempo eu não me lembro o nome desse driver, mas se você colocar aí Arduino, dispositivo não reconhecido, ou driver Arduino USB, você encontra, através do Google, por exemplo, resultados que te trazem soluções para esse tipo de problema. Uma vez que você conectou a sua placa através do cabo USB, você precisa, no menu Ferramentas, Placa, você tem que escolher qual tipo de placa de Arduino que você está utilizando. No meu caso, eu estou utilizando o Arduino Uno, então Arduino/Genuino Uno. Então você vai selecionar aqui qual a placa que você está usando. Se você está usando, por exemplo, o Nano, o Mega, então você tem que escolher aqui a versão que você vai utilizar. No meu caso, Arduino Genuino Uno. Depois que você fez isso, você vai ter que selecionar em qual porta de conexão esse seu Arduino está conectado. Então você vai vir novamente em Ferramentas, Porta, e aqui vai ter que aparecer uma porta de comunicação do seu computador com o nome do dispositivo, aqui ó, Arduino/Genuino Uno. Aliás, você pode ver através da porta aqui o nome da placa Arduino, caso você não saiba qual placa você tem. Então você vai ter que vir aqui e selecionar também a porta de comunicação. Feito isso, a sua IDE está pronta para você começar a programar e enviar o programa para a sua placa de Arduino na sequência. Sobre a IDE em si, aqui não tem muito que a gente saber, é uma IDE, é um ambiente, é uma janela de programa convencional como qualquer outra. Aqui no topo a gente tem a barra de menus, onde você tem várias opções aí para manipular o que você está fazendo aqui na IDE. Aqui tem uns botões de atalho, esse primeiro botão serve para você verificar o seu código se não tem nenhum erro. Esse botão de carregar serve para você enviar o programa para a sua placa de Arduino. Esse botão serve para você criar um novo sketch, como é chamado o código aqui que você está desenvolvendo, o arquivo de código. Aqui serve para você abrir e aqui serve para você salvar. Aqui no cantinho direito a gente tem o monitor serial, a gente também vai aprender sobre ele no nosso curso, serve para ver os dados ou enviar dados de forma serial
para o nosso Arduino. Se você quiser alterar algum tipo de configuração da sua IDE, eu aumentei um pouco o tamanho da fonte até para facilitar para vocês aqui no vídeo. Você pode vir no menu Arquivo e tem a opção Preferências, onde você pode configurar a sua IDE. A única coisa que eu alterei aqui foi o tamanho da fonte. E se você quiser mudar o local onde os projetos do seu Arduino sejam salvos, você pode mudar aqui nesse local do Sketchbook. O menu Sketch é interessante você conhecer ele e saber o que é um Sketch dentro do Arduino. Geralmente a gente chama um programa de software ou de programa. Daí uma vez chegou um cara que disse que isso era muito complicado e ele resolveu chamar os programas para celular de apps. Para facilitar um pouco, para dizer para o usuário, dizer, olha, isso aqui é mais simples, não é um programa, não é um software, isso aqui é um app. Pois bem, o pessoal do Arduino decidiu que app ou software era muito complicado para ficar na cabeça de quem é um entusiasta, de quem é um maker, de quem é um fazedor, um fuçador. E eles resolveram associar o nome do programa para Arduino com desenho. Sketch é desenho. Então, quando você está falando de sketches em Arduino, você na verdade está falando de um programa que você desenvolveu ou que você baixou da internet, enfim, para você carregar no seu Arduino. Então, Sketch significa programa. Aqui no menu Sketch você tem as opções para verificar e compilar o seu software. Compilar significa gerar a versão final dele que vai ser enviada para a sua placa de Arduino. Você pode carregar aqui, é a mesma coisa que os botões que a gente viu na nossa barra. Você pode carregar usando um programador específico, não vou entrar em detalhes sobre isso agora para não confundir ninguém. Você tem como exportar o binário compilado, se você quer enviar o seu programa para uma outra pessoa, mas você não quer enviar o código-fonte. Você quer enviar o programa final para a pessoa carregar na placa do Arduino dela, mas você não quer que ela saiba o código que você desenvolveu, então você exporta um binário compilado. Aqui você tem mostrar a página do Sketch, incluir biblioteca para incluir bibliotecas adicionais para utilizar no seu programa, e você pode também adicionar um arquivo externo aqui, carregar ele para vincular ele com o seu programa. Então o menu mais importante aqui é o menu Sketch, e você tem que saber que Sketch significa um programa para Arduino, um software desenvolvido para Arduino. Bom, basicamente é isso que você precisa, e a partir dessa lista de materiais que eu passei no começo do vídeo e dessa instalação e configuração do Arduino IDE, você tem um ambiente que você precisa para acompanhar todas as próximas aulas do nosso curso. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário aqui nesse vídeo, eu tento te ajudar da melhor forma possível, sempre, e também dentro da minha disponibilidade, nem sempre eu consigo atender a todos, mas vou tentar. E não deixe de revisar um pouquinho tudo que a gente viu aqui, principalmente a questão da placa. Tenta pegar a sua placa de Arduino, explorar ela, olhar um pouquinho aqueles componentes que eu falei para você quando a gente explorou um pouquinho ali, alimentação, controlador, o microcontrolador, cristal, os pinos, para você explorar e conhecer um pouquinho mais. Faz isso como uma forma de exercício, para você já ir se habituando com o material que você vai trabalhar a partir da nossa próxima aula. Aliás, no nosso próximo vídeo a gente vai colocar a mão na massa e desenvolver o nosso primeiro programa para Arduino. Se você estiver gostando desse curso, não deixa de avaliar, não deixa de comentar, não deixa de divulgar esse curso ou o RBTech para os seus amigos, que isso é muito importante para nós. No mais, muito obrigado por estar acompanhando e eu te vejo no nosso próximo vídeo.